Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca do seu coração e que Deus possa abençoar o seu início de tarde. Vamos falar bastante aí sobre o jogão de bola. O Vasco da Gama ontem conseguiu uma vitória aí maiúscula para cima do Operário. Já vamos falar sobre o próximo jogo do Vasco contra o Novo Horizontino, pensar para frente. O Vasco em busca aí da liderança, vai ser campeão invicto e a gente vai falar aqui bastante sobre a situação envolvendo o Maracanã. O Vasco ganhou um forte aliado aí, o John Textor entrou na briga aí pelo Maracanã, segundo a imprensa, e vamos ver como que vai ficar toda essa situação aí. Flamengo que foi processado na justiça, prometeu revidar, enfim, vamos lá. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, ontem o Vasco da Gama conseguiu uma vitória maiúscula. 3-0, gols de Quinteiro, Nenê e uma obra-prima aí do Palácio, numa cobrança de falta que lembrou até o Juninho pernambucano. E essa vitória foi tão emblemática por 3-0, o Vasco não vencia por uma diferença de 3 gols desde o Campeonato Brasileiro da Série A em 2020, quando derrotamos o Ceará por 3-0. Houve aí uma evolução muito grande do Vasco da Gama, principalmente no setor ofensivo. Desde que o Zé Ricardo saiu, o time parece que tem mais qualidade no ataque. O Vasco fez 8 gols. O Vasco que tem aí o ataque mais positivo, a defesa menos vazada. E por falar na defesa do Vasco, em 14 jogos a gente passou 10 aí sem tomar gol. Então, perfeita a atuação do Vasco da Gama. Com todo esse sucesso aí, um aproveitamento aí na casa dos 70%, o Vasco da Gama está a 1 ponto do Cruzeiro e fica aí com 10 pontos de distância do Sport, que é o 5º colocado. Então, parabéns aí, uma campanha surpreendente do Vasco da Gama. E agora ficou para trás o jogo contra o Operário, é a gente já pensar no Novo Horizontino, jogo que vai acontecer na quarta-feira às 21h30. E olha, dá para o Vasco ganhar, dá para o Vasco ficar muito bem aí na fita, porque o Novo Horizontino está lá na zona do rebaixamento. Mas o que tem sido muito dito aí, a repercussão toda já é para o jogo seguinte, após o jogo contra o Novo Horizontino. Porque o Vasco não desistiu de colocar o jogo contra o Sport no dia 3 de julho no Maracanã. O Flamengo foi processado, vai ter que responder aí na justiça pela negativa o Vasco da Gama não usar o Maracanã, preços absurdos, uma perseguição imensa aí para cima do Vasco da Gama. E é o seguinte, o Flamengo ontem disse que vai apresentar laudos técnicos aí que justificam aí o fato de não emprestar o Maracanã para o Vasco da Gama. E aí o que acontece? Hoje a gente toma conhecimento que uma parceria aí bilionária, segundo a imprensa, tá, pode acontecer.
Parece que o John Textor entrou na briga aí, e a gente sabe aí que o John Textor, a família dele aí está entre as 10 mais ricas aí dos Estados Unidos, entrou na briga para participar também da concessão do Maracanã. E a 777 Partners procurou aí o Botafogo para poder propor uma parceria aí. E é o seguinte, né? Dois candidatos aí de peso para poder simplesmente ficar aí com a concessão do Maracanã, que será aí avaliada aí pelo poder público nos próximos meses, né? Que o John Textor tem muita grana, a gente sabe. Agora, essa situação da 777 buscar ajuda até que me pegou de surpresa, porque para quem é bilionário deveria arcar com o ônus todinho. Mas enfim, o Vasco precisa revidar, o Vasco não pode se sujeitar a essa situação aí, a qual está se sujeitando, de serem impostas regras aí que prejudicam muito o Vasco da Gama. O Vasco precisa usar o Maracanã ou, né, se for o caso, para ser mais rentável, o Vasco também pode colocar os jogos fora do Rio de Janeiro sem maiores problemas, né? E é o seguinte, parceria aí, se acontecer entre John Textor e a 777 Partners, né, seria um avanço aí para deixar Flamengo e Fluminense de calças arriadas. Lembrando que a questão da SAF do Vasco da Gama está sendo discutida, a gente aguarda aí os contratos chegarem na próxima semana para que haja aí o trâmite interno e marcada aí a AGE para o quadro social do Vasco decidir pela SAF ou não, certo? E após isso a gente vai ver aí como que o clube vai ser administrado aí. O Vasco que precisa também se reforçar, trazer um camisa 9 aí urgentemente. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!